Graças e paz, amados de Deus, estamos aí para compartilhar com vocês mais uma vez um devocional. A palavra do Senhor que eu quero ler neste dia está em Filipenses, capítulo 1, verso 9, que diz o seguinte: E também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda a percepção. Palavra do apóstolo Paulo aqui, logo no início da sua epístola aos Filipenses, dizendo que uma das suas orações que ele fazia pelos irmãos de Filipos é que eles pudessem crescer em pleno conhecimento e percepção, né? Nós temos entendido que esse conhecimento não é meramente um conhecimento intelectual, mas uma total rendição ao Senhor, né? Ter a experiência de render-se, de comunhão com o Senhor. Mas eu quero me deter na última frase. Ele orava para que os filipenses pudessem ter toda percepção. E a gente pesquisando, a gente vai encontrar algumas definições muito interessantes acerca da palavra percepção. Uma primeira definição seria: percepção seria consciência de alguma coisa ou pessoa. Sim, Paulo orava para que os irmãos de Filipos tivessem a consciência e a percepção de uma pessoa. Que pessoa é essa? Do Senhor Jesus. Ele orava para que os irmãos tivessem consciência de Deus. Quando nós temos consciência de Deus, de que Deus está na nossa vida, de que Ele existe, de que Ele dirige os nossos passos, Ele controla todo o nosso ser, nós iremos ter esse entendimento de que nós devemos obediência, de que lhe devemos honra, de que lhe devemos louvor. Quem tem consciência de Deus, a percepção, a consciência de que a pessoa do Senhor Jesus, a pessoa do Espírito Santo habita dentro dele, ele procurará ser obediente, ele vai fugir do mal, ele vai se afastar do mal, da aparência do mal, ele vai se afastar do pecado. Eu achei muito interessante essa definição. Percepção é a consciência de alguma coisa, de alguma pessoa. Que nós possamos aumentar na nossa percepção, nossa consciência de Deus na nossa vida. Outra designação interessante, outra definição interessante de percepção, diz o seguinte: o que é percepção? É a ação ou efeito de compreender o sentido de algo por meio das sensações. A ação ou efeito de compreender o sentido de algo por meio das sensações. Sim, Deus nos criou assim desta forma, né? Aprendemos lá no ensino fundamental que nós temos os 5 sentidos: a visão, né? O paladar, o olfato, o tato, a audição. E aí é por meio dos sentidos que nós compreendemos e percebemos a vida e tudo que ocorre ao nosso redor. Pois é, interessante isso, né? Paulo vai orar, ele vai pedir a Deus que os irmãos pudessem crescer na sua percepção acerca da vida. Sim, através da percepção nós entendemos quando estamos sentindo a alegria no coração. Uma pessoa pode dizer, é legítimo o cristão dizer: olha, eu estou sentindo uma alegria profunda no meu coração, na minha alma. Isso é percepção. A pessoa pode dizer: poxa, o meu coração está cheio de fé, de confiança no Senhor. Isso é uma percepção. Ela tem consciência de Deus e ela tem a percepção, a compreensão de sentir, de poder declarar isso. É legítimo e normal que um cristão possa dizer: olha, a minha convicção, a minha certeza de salvação está cada dia mais plena, maior. Sim, percepção é a ação ou efeito de compreender o sentido de algo por meio dos sentidos. Claro que tem também a questão espiritual envolvida, não somente nos sentidos, na questão dos 5 sentidos humanos, né, do nosso corpo, mas também a percepção espiritual. A gente pode também fazer essa aplicação não apenas na percepção dos sentidos humanos, mas numa percepção espiritual. A gente pode dizer que Paulo, sim, orava também para que os cristãos de Filipos pudessem crescer no seu discernimento, na percepção das coisas espirituais. Isso é profundo, né? Outra definição de percepção é a capacidade de analisar ou avaliar algo. E aí eu faço esse encaixe, né? Essa aplicação no sentido de discernir, né? Paulo vai dizer, escrevendo aos Coríntios, que nós devemos pedir o dom de, um dos dons, né? Todos os dons, mas ele fala também sobre o dom de discernir. E a palavra lá no original grego traz a ideia de saber avaliar, analisar, julgar corretamente no espírito. Mais do que nunca, irmãos, nós precisamos desse dom do discernimento. Ou seja, Paulo orava para que os irmãos crescessem no pleno conhecimento de Deus e também na percepção da consciência de Deus, consciência de alguma coisa, de uma pessoa. Essa pessoa
é o Senhor Deus, é o Senhor Jesus. Que nós possamos crescer nessa percepção das coisas de Deus e daquilo que Deus realiza em nós e através de nós. Deus abençoe a sua vida.